Visótica de Rancharia tem 24 anos de conhecimento em óticas. Por isso, busca sempre novas tecnologias para oferecer óculos com qualidade e conforto a todos vocês, nossos clientes. Contamos com um laboratório próprio para maior agilidade e os mais modernos equipamentos para otimizar a entrega dos seus óculos, além do excelente atendimento. A saúde dos seus olhos merece toda a atenção. Por isso, realizamos o agendamento de consultas com oftalmologista. Venha nos fazer uma visita. Visótica, onde você é visto com bons olhos. Olá, espero que você esteja muito bem. Muito prazer, eu, Walter Santos, juntamente com a nossa equipe, nós formamos a TV Oeste Taon. Estamos localizados na linda cidade de Rancharia, porém, estamos presentes em várias cidades do nosso grandioso Oeste Paulista. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui nesta noite para levar muitas informações para vocês, informações precisas e verdadeiras, porque nesta noite desse dia 30 de maio de 2023, nós estamos iniciando o nosso 5º episódio do podcast jurídico da TV Oeste Taon, tá bom? Então, a TV Oeste Taon, nesta noite, juntamente aqui com a doutora Carmen Lisboa, nós vamos falar de vários temas, gente, temas realmente muito importantes para o seu dia a dia, para a sua vida. Nós vamos falar nesta noite sobre casamento, guarda, visitas e pensão alimentícia. Tenho certeza que serão informações realmente que a doutora Carmen irá passar para vocês, informações precisas e verdadeiras. Boa noite, doutora, como vai? Tudo bem? Olá, Valtinho, boa noite, tudo ótimo, graças a Deus. Doutora, antes da gente iniciar para falar desses temas, né, que nós vamos discorrer daqui a pouquinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, contasse um pouquinho sobre você, de ser uma advogada hoje, né, há 20 anos atrás, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, tá bom? Fique à vontade. Eu me chamo Carmen, tenho 45 anos, sou advogada há 20 anos, sou casada, tenho 2 filhas. Tenho a Ana Lara, de 20 anos, e eu tenho a Ana Luísa, de 2 anos. Então, assim, minha vida é um pouco aos extremos dessa questão de filhos, né? É uma de 20? Uma de 20 e uma de 2. Uma de 20 e uma de 2 é legal. 18 anos de diferença. Pouquinha diferença. Pouquinho, quase nada. São amiguinhas, brincam junto, tudo. E eu sou advogada há 20 anos, né? E tô nessa luta. E agora também eu produzo conteúdos, né? E tenho trazido bastante conteúdos jurídicos para os meus seguidores, né? Doutora, assim, sempre foi um sonho fazer advocacia? Como que isso surgiu na sua vida? Tá, há 26 anos atrás, mais ou menos, né, eu sempre trabalhei em comércio, sempre trabalho desde muito nova, né? Antigamente não tinha muito essas leis, então a gente já podia trabalhar, ir para o comércio. E aí eu iniciei a faculdade de Direito em Presidente Prudente, viajava todos os dias, no período da noite, trabalhava durante o dia, viajava à noite. Isso foi 5 anos. Eu entrei na faculdade em 96 e eu fiz a primeira turma de Direito de 5 anos, né? Porque antes eram 4 anos. 4 anos. Então você foi premiada. Fui premiada, 5 anos. E após que eu terminei a faculdade, com muita facilidade, eu já passei na OAB. Eu não tive dificuldade para esse, né, para esse processo, para esse próximo passo. Sim. Então, eu terminei, me formei e passei na OAB. E aí? E agora? O que fazer? O que fazer? Mas, assim, já tinha experiência? De repente, você chegou a fazer estágio em alguma advocacia? Como foi isso? Não, eu não fiz o estágio durante a faculdade. Eu trabalhava durante a faculdade, até para ajudar nessa formação, né? Para ajudar nessa formação. Então, eu sempre trabalhei. Então, quando eu terminei, que eu passei na OAB, aí realmente foi e daí? Porque eu não tinha essa experiência de estágio dessa parte. Eu tinha a parte, a faculdade, teórica, a parte teórica, né?
E aí eu entrei em um escritório como funcionária, fiquei um período pequeno Advogou lá por um período? por um período, e logo em seguida eu já montei meu escritório. Tá? Tinha um pessoal na cidade e tinha uma sala disponível. Aí eu já entrei nessa sala e comecei a advogar, né? E assim, concurso nunca foi minha opção. Eu sei, quando eu comecei, eu já percebi que era isso que eu queria, né? Eu amo advocacia, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Então, assim, quando eu dei os primeiros passos, eu já não teve um plano B, eu vou tentar concurso, se eu não conseguir, eu vou advogar. Não, eu vou advogar. Vou advogar. Eu sou advogada. E aí foi onde tudo começou, né? Há 20 anos atrás, e estou até hoje. Que bom, né? Que bom, que bom. E teve algumas dificuldades, assim, no início? Como foi esse começar, né? Porque a gente sempre fala assim, às vezes você sai da faculdade, você tem muita teoria, mas às vezes você não tem aquele conhecimento, às vezes técnico, às vezes a A experiência. prática. Como que foi isso? Como foi conquistar clientes nesse processo? Porque há 20 anos atrás era muito mais difícil você chegar, né? Por causa do nome, da divulgação, sabe? Como que funcionou isso? Exatamente. Olha, a dificuldade é muito grande, né? A dificuldade é muito grande. Você, assim, até as pessoas confiar em você, até as pessoas confiar no seu trabalho. Sim, você tem que, você aprende trabalhando, né? É o dia a dia. E não adianta, assim, a prática é linda, a teoria é totalmente diferente, né? Muitas vezes deu medo, muitas vezes não sabia o que fazer, muitas vezes chorei, mas assim, sempre estava lá, firme e forte, seguindo em frente, né? Sim. E realmente, há 20 anos atrás, era uma dificuldade assim muito maior. Por quê? Porque não tinha as redes sociais, não tinha essa divulgação, igual esse trabalho de divulgar nas redes sociais, não tinha. Né? É uma cidade pequena, onde as pessoas foram conhecendo, antigamente era o serviço de boca a boca mesmo. Boca, Era o seu resultado, não o seu resultado, né? Porque advogado não ganha e perde ação. Quem ganha e perde é o cliente. Mas assim, era o resultado do cliente que foi me trazendo novos clientes, novos serviços, e eu tô aí até hoje, né? Doutora, você faz parte da OAB também? Sim. Para você ser advogado, você precisa fazer a prova e passar na OAB, né? Automaticamente, você tem o número de uma OAB, que é o que você trabalha. Mas você faz parte, eu falo, da gestão? Eu tenho eu participo de uma comissão, eu sou presidente da comissão de coach. Tá? Não participo da diretoria, da presidência, não. Mas participa de uma comissão. De uma comissão. Sou presidente de uma comissão. Legal. Da comissão de coach. E depois que se formou, assim, você escolheu um tema específico para tá advogando? Como que foi? Tá. Depois que a gente se forma, principalmente numa cidade do interior, você acaba fazendo muita coisa. Né? Você acaba trabalhando em várias áreas, e aí você vai vendo áreas que você gosta mais. As que você gosta mais, a que você... como eu posso dizer, você se identifica mais. E aí onde você começa a estudar e ir a cursos, aí você não pode parar. Eu falo, quando você se forma, o ir aí, tipo assim, é onde você não para, né? Porque a faculdade é só aquilo. E se especializar é muita coisa, né? Existe muita área onde você não pode parar. E todo dia tem uma novidade. Né? E aí onde eu fui me identificando com o direito de família, que eu sou apaixonada, inventários, partilhas, eu gosto muito dessa área, mas eu também adoro o previdenciário. Então, assim, você começa a se identificar em certos temas, em certas áreas, e é onde você pega aquele caminho. Quais foram as suas dificuldades e as suas facilidades para chegarem até aqui nesses 20 anos? Minhas dificuldades, gente, acho que... Todas! Todas! Enumerar uma, duas, todas! Porque assim, você é nova, você não tem experiência, você está numa cidade pequena, e eu falo assim, que... Eu acho não, eu vejo que
me trouxe até aqui foi a coragem, né, de enfrentar todas essas dificuldades, né? Foi a coragem que Sim. me trouxe aqui. Mas dificuldades não foi naquela época, né? As dificuldades você encontra até No dia hoje, a dia. no dia a dia, né? Porque assim, o processo ele é único. Não adianta falar, eu já fiz 10, não, eu já fiz 100 desse daqui, o 101 vai ser igual? Não, não vai ser igual. Então, assim, a Cada dificuldade caso é é único. É único. Então, assim, eu não posso falar que eu tive um caso semelhante, né? Tipo assim, eu tive um caso idêntico. Não, não tem casos idênticos, você tem casos semelhantes. E às vezes deu certo ali, deu certo aqui, não deu certo lá, entendeu? sim, Então muda muito, os casos são únicos. Então você encontra dificuldade todos os todos os dias. dias. Todos os dias. Doutora, para a gente já ir entrando um pouquinho no, no assunto dessa noite, vamos supor assim, a Andressa ela está querendo casar. Então vamos falar um pouquinho de casamento, Sim. né? O que que nós precisamos, o que que as pessoas precisam saber para assinar, para o casamento? É só ir lá assinar um papel? Como que isso funciona? Não, eu não vejo assim. Eu vejo que para assim, a pessoa chegar em um casamento, ela precisa. Porque assim, é muito fácil você ir lá e assinar um papel, Sim, né? É muito fácil você ir assinar o papel, mas o que que acontece? Naquele momento que a pessoa está apaixonada, que tudo é lindo, ela não pensa algumas coisas que, se ela resolver antes, vai facilitar um processo lá na frente, né? Então, assim, ela precisa conversar com o seu futuro marido e esposa, eles precisam conversar sobre regime de casamento, né? Que é muito importante. sim, Precisa conversar. Eu falo que hoje, se você fizer um planejamento, você evita muitos problemas futuros, mas ninguém. Raramente faz, né? as pessoas fazem um planejamento antes, como conversar sobre filhos, sobre finanças, sobre direitos e deveres. Não, isso vai ficar sobre minha responsabilidade, essa é sua. Então, assim, não acontece isso. Raramente acontece esse planejamento. Então, assim, eu acho que a única coisa que as pessoas conversam hoje é mesmo sobre o regime. E Sim. mesmo sem saber o que cada regime quer dizer. Por- Mas tem que ser escolhido. Então chega lá no cartório, não, então vai esse daqui, sem saber o que um ou outro quer dizer. Porque a paixão é tudo lindo e É às tudo vezes fica um lindo. pouco cego, né? Ou não. Exatamente. Não pensa que futuramente pode ter problemas. Não Ah, pensa. E assim, é um negócio, né? Se você for analisar friamente, é um negócio onde você tem que ver cada detalhe, né? Mas não acontece. principalmente eu vejo assim, às vezes as pessoas conversar sobre dívidas, despesas de casa, tudo. É muito Sim, difícil assim, eu acho que uma pessoa casar já com tudo isso pronto. não, É difícil. não tem. Não, Mas deveria ter, né? Fazer um esse planejamento. planejamento que você fala, né? Que eu acho que esse Exatamente, procurar ter planejamento. um profissional, uma advogada, colocar no papel, tirar todas as dúvidas. Não, ninguém chega até um escritório antes, só chega depois. Entendi. A Deus, primeira chega. coisa é chegar na igreja ou no cartório. Exatamente, na igreja, no cartório. Às vezes, sem nem saber o que quer dizer cada regime, né? Porque assim, precisa escolher o regime, um regime de comunhão parcial de bens, ou um regime Então, de separação. falando em regime, qual que é o regime mais adotado hoje no Brasil? Como que isso funciona? Hoje nós temos 3 regimes mais adotados: a comunhão parcial de bens, a separação de bens e a comunhão universal de bens. Esses são total, né? Comunhão total de Como que bens. funciona assim cada um no caso assim a comunhão parcial ele está relacionado ao A comunhão parcial vai comunicar, em caso de divórcio, vai comunicar só os bens que adquiriram após a união. Adquiriu após a união, no caso de um divórcio futuro, uma separação, né? Comunica. sim, A comunhão, a separação. O que é seu, o que é meu. Não nada se comunica, né? A separação tá, total. certo. E a comunhão universal. O que é seu, o que é meu ou seu é nosso, né? Então, assim, tudo junto.
O separação é de um e de outro, e a comunhão universal, que é um dos mais comuns hoje, só comunica após o casamento. Tá. Por acaso, já falando nesse assunto aí, agora vou pedir dados, hein? Pode perguntar. Porque nós estamos falando assim, porque tudo isso aqui leva a comunhão a gente pensa muito assim na questão do divórcio, né? Vamos supor assim, hoje tem um percentual de divórcio que acontece no Brasil ou não? Existe? Olha, eu não sei trazer esses dados para você, Sim. tá? Essa questão de percentual de De divórcio, divórcio, eu coisas, não né? sei trazer essa informação Então para fala você. para mim, como que funciona aí o casamento ou união estável? Que estranho é esse? Que trem é esse? Casamento e união estável. Então vamos lá. O casamento é quando a pessoa vai lá no cartório e casa, assina o papel, está casado. Você tem uma Esse é o casamento. certidão de casamento. A união estável é quando o casal começa a morar juntos, né? Eles Tá. precisam ter ali o objetivo, a união estável é o objetivo, é uma união duradoura, contínua, pública, mas com um objetivo de constituir família, né? Então, assim, é namoro. Não, namoro não é união E estável. quando namora mais ou menos há 10 anos, como que isso é? Como que é avaliar isso? Como que é avaliar o namoro já que é mais ou menos 10 anos? Eu entendi a sua pergunta. Namoro não é união estável, Sim. tá? União estável, ela tem alguns requisitos da lei. Ela tem que ser pública, ela tem que ser contínua e ela tem que ter o objetivo. Qual que é o objetivo da união estável? Constituir uma família, tá? O namoro não. É o namoro que futuramente pode virar uma união estável ou constituir família. Tá? Não necessariamente assim, é união estável porque a gente mora junto, é namoro porque cada um mora na sua casa. Não, não é esse. Pode ser uma união estável, cada um residindo no local. Entendeu? Existe... Eles têm que ter o objetivo de constituir uma família. Tá? Mas no namoro, não, assim, não herda, no namoro, não separa. Termina o namoro. Mas comprou aquele carro que quando estava namorando comigo. Né? Comprou aquele carro, estava namorando comigo. Mas se não configurar uma união estável, não tem direito à divisão do carro. Isso, assim, é até interessante porque isso é muito confuso às vezes para as pessoas, né? Tem gente que acha, não, eu namoro há 20 anos. E acontece. Não, mas eu ajudei no carro, né? Não, eu paguei o lanche, eu paguei isso, eu ajudei. Não, se você provar que você ajudou, você vai ter direito na parte que você cobrou, mas não em uma divisão de bens. Assim, não divide. A doutora já pegou algum caso nesse sentido? Sim, é muito comum, porque assim, não muito comum, porque muito, às vezes não é comum. Não é comum namorar tanto tempo sem casar. Não é comum. Né? Não, assim, os mais jovens namoram um tempo a mais, né? Até para ficarem prontos, né? Os jovens namoram mais para ficarem prontos, para construir patrimônio. Mas eles não namoram até ficar idoso, né? Não namoram até ficar idoso. Mas eles namoram até ficarem prontos, né? Às vezes começa a namorar muito cedo, aí vão estudar, cada um, às vezes toma um rumo, vão trabalhar. Aí o homem, ele quer, às vezes, construir uma casa, poder dar um conforto para a família. Então, até que isso aconteça, é namoro. Não, a partir de agora já tenho casa, já tenho carro, vamos morar junto ou vamos casar. Mas isso acontece. E às vezes as pessoas confundem, quando termina um namoro, a questão de direitos, entendeu? Entendi. Mas até que morem, assim, que constituam uma união estável ou um casamento, é namoro. Então vamos pensar assim, ó, vamos supor, a pessoa casou ou ela está aí com uma união estável, mas aí acaba não dando certo e parte para um divórcio. O que se discute num divórcio? A pessoa tem que ter uma consciência, assim. Uma união, ela pode acabar de qualquer forma, de muitas formas. Então, assim, a gente fala um divórcio, mas uma união, ela pode acabar pela morte, um dos cônjuges pode falecer, né? Porque, assim, quando fala o fim de uma união, o que a gente já pensa? Um divórcio. Mas uma união, ela pode acabar também com a morte de um dos cônjuges,
né? Então, Tá. eu vou voltar um pouquinho a diferença de uma união estável para um Isso. divórcio. Legal. Porque, assim, o divórcio, no término de uma união, de um casamento, você não, ou pela morte de um dos cônjuges, você não precisa provar que você é casada. Você tem uma certidão de nascimento, de casamento, que você vai lá e você vai gerar os seus direitos. Né? Num divórcio de a partilha de bens, né? Em uma união estável de também a partilha de bens, porque também dá direito, mas assim, numa união estável, você tem que provar. Numa união estável, você tem que provar que você tinha aquele relacionamento. No casamento, você já tem o papel. Tá. Né? No casamento, você já tem o papel. Entendi. E como configura uma união estável? Né? Já é pergunta do pessoal que está acompanhando a gente aí pelo Instagram. Né? Nós estamos ao vivo no Instagram, o pessoal já está perguntando. Tem o nome da pessoa? Quem está perguntando para a gente? Mas assim, a pergunta do pessoal tá, na verdade, o pessoal tá aqui, ó, tá querendo saber, né? Que bom. Explica para nós como funciona. Como configura a união estável? É aquilo que eu falei anteriormente. Tem que ter o intuito de constituir uma família, tem que ser uma relação pública, né? Um relacionamento público, um relacionamento duradouro e com esse objetivo de constituir uma família. Assim vai configurar uma união estável. Aí tem muitos casais que já têm filhos, tudo, e aí são provas que teve aquela união. Entendeu? Entendi. A questão, vamos supor, discutiu a questão do divórcio e tal, e partiu para procurar um advogado. A gente tem os dois lados. Pode ter um advogado só? Como que isso funciona? Para um divórcio? Um divórcio. Eu não aconselho, porque o que acontece? Um advogado só, no caso de um divórcio, o que vai acontecer? Somente se tiver acordo entre as partes, tá? E mesmo as partes tendo um acordo entre as partes, eu ainda não aconselho um advogado só para os dois. Por quê? Porque assim, um divórcio envolve muitas coisas. Não é só patrimônio, é guarda de filhos, é visitas, alimentos, né? Então, assim, envolve muita coisa. Num divórcio, você pode discutir com quem vai ficar seu cachorro, você pode discutir quem vai levar no veterinário. Então, um divórcio envolve muitas coisas. Um advogado só, você faz um acordo, você coloca tudo no papel. Muitas vezes, uma das partes, para não brigar, não discutir, evitar, aceita qualquer coisa. Não, pede para o seu advogado fazer que eu assino. E não é assim. Futuramente, isso pode dar problema. E depois que você já assinou, né? Vamos supor, eu abro mão do carro, eu abro mão de tudo para acabar com isso logo. Tá, você já abriu mão, né? Os alimentos a gente consegue modificar, a guarda consegue modificar, a visita consegue mexer, mas tem coisas que você não mexe. Então, assim, o que é sensato, o que é interessante, cada parte ter o seu profissional. Por quê? Porque aquele profissional vai defender você, os seus direitos. E quando você, eu vou aceitar para abrir mão, o advogado, né, advogado profissional que estiver te representando, ele vai te orientar com tudo. Aí o casal tá lá em pé de guerra. A mulher, o homem quer acabar com aquilo. Eu assino, eu abro mão. Não é assim. Você tem seus direitos, entendeu? Porque um processo de divórcio, é um processo que depende de várias coisas, não só, né, do direito em si. Às vezes você tem que ter assim, um processo um pouco mais demorado. O procedimento, existe fases que têm que ser cumpridas. Sim. Às vezes a mulher ou o homem, ele está com pressa para acabar aquilo. E não é assim, o processo ele precisa cumprir todas as fases para finalizar. Doutora, caso haja um arrependimento de uma das partes, como que isso funciona legalmente? Mas arrependimento em que sentido? Eu falo assim, vamos supor, eu abri mão de tudo no primeiro momento.
porém, daqui 6 meses vamos supor, eu me arrependi, né, do que eu fiz. Como que isso é possível reverter? Não é? Como que isso funciona na área jurídica, legalmente? Tá. Depende como está o seu processo. Se você fez um acordo, assinou e homologou, esse acordo foi homologado, e você se arrepende de ter deixado a casa para sua ex-mulher, você já homologou, tá? O acordo foi homologado, você não vai ter como voltar aqui. Eu abri mão da minha parte no carro para a pessoa. Acabou. Você assinou, o acordo já foi homologado. De repente, você coloca isso no papel, o seu advogado coloca isso no papel, alguma coisa, mas não teve a homologação do juiz, não bateu o martelo, não finalizou, o processo não finalizou, não transitou em julgado. Então, pode tentar reverter essa situação. Mas se o processo tiver finalizado, se foi um acordo. Agora, na questão do patrimônio, né? Como eu falei, na questão dos alimentos, eu vou pagar 1.000 e me arrependi. É diferente, né? Visitas, eu quero ficar com meu filho todo final de semana. Não, mas agora eu comecei a trabalhar, não dá mais. Então, essas coisas, quando trata dos filhos, de alimentos, essas coisas podem ser mudadas a qualquer momento. Agora, arrepender do divórcio, não, você falou de arrependimento. Não, já tô divorciada e me arrependi. Tem que casar de novo. Já tá divorciado, tem que casar de novo. Antigamente, quando a lei ainda existia a separação judicial, após um ano de separação judicial, o divórcio, você tivesse na fase, eu peguei ainda essas 2 fases, né? Eu trabalhei, né? Aí você tivesse nessa fase da separação judicial, você só, né, o casal já separou judicialmente. Sim. Então, podia pedir fazer um pedido de restabelecimento da união, né, do casamento, e voltava ao estado de casado. Aí quando entrou já o divórcio, caiu a separação judicial e entrou o divórcio, não tem mais. Divorciou, é fio na união, tem que casar de novo. Mesmo que for com a mesma pessoa. Mesmo que for com a mesma pessoa. É que antes tinha um tempo para a pessoa pensar, né? Então, assim, antigamente as pessoas falavam que eram separadas. E realmente tinha separação judicial. Hoje não tem mais. Então, tinha gente que... E mais antigo ainda, as pessoas eram desquitadas, né? Que eu não peguei do desquite. Então, muita gente... Estado civil, separada judicialmente. Sim, elas eram separadas. Hoje não, é divorciado. Não tem mais esse meio, né? Eu acho que era para a pessoa se pensar, né? Será que é isso que eu quero? Será que nós vamos voltar? E acontecia muito, né? Entendi. A pessoa casou, o casal casou, não deu certo, separou, porém nesse meio aí eles tiveram filhos. Sim. Aí chega no momento, o pai não quer pagar a pensão, né? De repente, por alguma situação, o pai não quer, não tá nem aí. Como que isso funciona? Bom, não quero. Né? Não quero. Pagar pensão não existe, não quero, né? É obrigatório pagar pensão. Quando o casal vai para o divórcio e tem filhos menor, quando o casal vai, né, para a separação com os filhos menores, é um divórcio que não pode ser feito administrativamente, ele tem que ser feito judicial. Obrigatoriamente, né, assim, quando o casal se separa, tem que ser discutido os alimentos, tá? Então, assim, o casal separa, discute os alimentos. Sim. Então, assim, a partir do momento que já gerou esses alimentos por um acordo ou por uma sentença judicial, tem os alimentos determinados, X% do salário mínimo. A partir do momento que já tem esse valor determinado, a mãe, e o pai não está pagando, a mãe pode executar esses alimentos, que é o cumprimento de sentença. Então, a mãe tem que procurar a justiça, ela entra com uma ação contra o pai é citado para pagar sob pena de prisão. E aí não tem acordo, entendeu? Não a mãe pode até fazer acordo, mas não tem acordo judicial. Tipo, o juiz ou paga, ou o juiz manda prender. Muitas mães fazem acordo ainda nessa situação, mas é hora de receber. Se não receber naquele momento, um acordo não vai dar certo. Vamos supor, porque a gente vê muitas... Às vezes a pessoa
é presa naquele momento ali, ela não pagou a pensão, ela é presa, aí bate uma dosinha no coração de quem fez a denúncia, no caso da mulher, aí ela tenta retirar lá o valor que ele tem que pagar. Isso é possível ou não? Sim, se a mãe não é comum, não é anormal isso, tá? Já vi muitos casos, já trabalhei muitos casos assim. Eu oriento a não tirar. Deixa pagar. Eu tenho sempre o ditado: passarinho só canta na gaiola. Se você não receber nesse Sim. momento, Depois você não... você não vai receber. Mas às vezes abate o arrependimento da mãe, bate a pressão dos filhos, bate as promessas do ex-marido. Eu já vi promessa assim: se você tirar os alimentos, eu volto com você. E eu já vi mães me procurando para fazer qualquer coisa para tirar ele da prisão, porque ele vai voltar. Uma semana depois, um mês depois, voltou a me procurar que ele não ia voltar. Que ele não voltou. Mas assim, então tem as promessas, tem a chantagem, tem os filhos. Então você vê muita coisa, mas acontece? Sim, acontece. A pessoa tem que ser muito firme para ir com isso, assim, com essa prisão até o final. Até o final. Só que assim, se ele ficar 30 dias preso, ou 60, até 90, a lei fala de 30 a 90 dias. Se ele ficar esse período preso, o que vai acontecer? E não pagar, ele vai ser solto, né? A juíza vai determinar o período da prisão. Ele vai ser solto sem pagar, porque ele cumpriu, e aí vai transformar em execução. Quer dizer, se ele não cumpriu indo preso, vai ficar bem mais difícil, né? Mas, geralmente, quem paga os alimentos quando o genitor está preso é a família, né? É a mãe, assim, os avós da criança, a família que procura para pagar. Né? Porque ele já está lá dentro. Período de 90 dias. Depende do que a juíza arbitrar. A lei manda 30, 90. Geralmente é 30 dias, tá? Sim. Geralmente é 30 dias. Mas o que acontece? Quando ele vê que ele está preso, geralmente, que ele vai ser preso, geralmente ele corre para pagar, entendeu? E aí, ou ele corre para pagar, ou ele procura a mãe para tentar induzi-la a não receber aquele valor, com promessas, com chantagem, usando os filhos. Isso é muito comum acontecer, muito, muito. Tira uma dúvida, pode, no caso, acredito que a mãe pedir alimentos antes do bebê nascer? Sim, pode. A partir do momento que a partir do momento da concepção, esse bebê, ele já tem direitos. Tá? Então, qual que é o procedimento? A mãe tem que procurar a justiça, né? Entrar com uma ação de alimentos também para o bebê, uma ação de alimentos gravídicos, e aí ela tem que provar, de alguma forma, que teve um relacionamento ali com aquela pessoa, de alguma forma. Hoje é muito fácil, assim, facilitou a prova, porque existe muita mensagem, muito WhatsApp, muita filmagem, né? Coisas que antigamente não tinha esse recurso, né? Então, assim, uma ligação, você não tinha como, né, gravar uma ligação num telefone fixo. Hoje o celular grava a conversa, as mensagens de WhatsApp fica gravado, mensagem de texto, então é muito mais fácil. Fotos, né? Antigamente você tinha que tirar uma foto naquela maquininha e mandar revelar. Exatamente. Hoje não, você tá lá com o cara, você já tira 10 mil fotos. Até fala assim, ou ir lá na Foto Reis, né? Exatamente. A prova hoje mais, né, facilitou bastante com essa modernidade. Sim. E aí a mãe provando, né, que teve um relacionamento com aquela pessoa, né, esse nascituro, ele vai ter direitos, tá? Aos alimentos, não vai ser os alimentos normal, mas um valor para ajudar na gestação, com remédios, com enxoval, até a criança nascer. Tá. E como os alimentos são arbitrados? Os alimentos, eles são arbitrados de acordo com a necessidade de quem recebe com a possibilidade de quem paga. Mas tem que analisar também a razoabilidade, né, entre o que recebe e o que paga. Não adianta eu querer, não, eu quero uns alimentos de um salário mínimo. Vai depender
da possibilidade de quem vai pagar, né? Hoje, assim, não vou falar do pai, do genitor ou da genitora, porque às vezes no divórcio os filhos ficam com o pai e a genitora que paga alimentos, né? Isso também inverteu muito. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós estamos falando aqui de alimentos, nós estamos falando de quê, especificamente? De quê? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Então, gente, Pensão. nós estamos falando de pensão, porque nós estamos falando de alimentos. As perguntas elas são relacionadas aos alimentos, às vezes a pessoa fica pensando que Mas às que vezes alimentos? é arroz, feijão. Não, um valor em espécie que a parte contrária tem que pagar para o filho, tá? Entendi. Quem a parte, né, geralmente o genitor ou a genitora Sim, tem sim. que pagar para o filho para o sustento do filho, tá? E aí, mas a mãe tem mais condições, como é arbitrado? A mãe tem muitas condições. Não, a mãe é bem financeiramente, eu não vou pagar alimentos. Não. O pai, ele tem obrigação de pagar alimentos. E esse dinheiro, ele é usado para a criança. Só que, assim, a mãe não precisa prestar contas desse dinheiro. Porque muitas vezes, assim, eu uso dinheiro para isso, uso dinheiro para quê? Vai ter que provar para mim o que faz com o dinheiro. Não precisa, porque é alimentos. Alimentos. A genitora, ela não precisa. Ela administra. Entendi. E não precisa prestar contas desses valores, nem judicial, nem com o pai, né? Ela vai administrar de acordo com a necessidade desse filho, necessidade dessas crianças, né? Então, vamos supor assim, então a gente pega, vamos supor, a questão da genitora, ela tem que falar o que faz, ela tem que falar o que faz com os alimentos, porém ela não é obrigada a relatar nada, nem não, ela não pai, precisa nem falar. Ela não precisa falar o que ela faz com os alimentos. Nem para a justiça, nem para o pai, nada. Os alimentos é para suprir as necessidades do filho menor, ela não precisa prestar contas, ela não precisa fazer uma relação do que ela gastou mensal com aquilo. Entendi. Entendeu? E até qual idade que o pai ou a mãe tem que pagar os alimentos? Os alimentos, se o filho, a filha não estuda, é até 18 anos, tá? Agora tem um detalhe que às vezes as pessoas não observam, tá? Tá, 18 anos. Os alimentos, eles encerram automaticamente? Não. Eles não encerram automaticamente. Então, quando a criança, né, que já não é mais criança, ou ele completa 18 anos, o pai precisa, ou a mãe, quem paga os alimentos, né? A gente fala muito pai, fala muito genitor, mas às vezes é a mãe, às vezes é a genitora que paga, né? Ele precisa entrar, ele ou ela precisa entrar com uma ação de exoneração de alimentos. Tá? Ele entra com a ação de exoneração de alimentos, aí a juíza dá uma sentença, uma decisão, e aí vai gerar os efeitos de parar de pagar. Se nesse meio tempo ele só para de pagar, tá? Ele só para de pagar. Mesmo essa que já vai ser maior, esse filho maior, ele pode executar esses alimentos, porque não pode só parar de pagar. Tá? Tem que exonerar, você precisa de uma decisão da juíza. E se faz faculdade, né? Isso se estende. Tá. Agora, às vezes a pessoa entra com a exoneração e aí o filho prova nos autos que está fazendo faculdade, ok? Está estudando, curso profissionalizante, entendeu? Ah, tá. Então não é só a faculdade. Curso profissionalizante também, mas tem que fazer a prova nos autos. Tá? Mas você vê muito, muito, muito comum a pessoa simplesmente parar de pagar. Tá. Gente, dá até prisão, tá? E como que funcionam essas provas nos autos que você acabou de falar? Essa prova que estuda é matrícula. Tá. A matrícula, a presença, pede uma certidão lá da faculdade que está devidamente, ou do curso que está devidamente matriculado, que frequenta as aulas. É o suficiente. Provou. Exatamente. Agora, mas já fez 18 anos e eu vou preso, vai. Se não exonerar, vai. Se não exonerar, vai. Mas muita gente não sabe desse direito também. Então, muitas pessoas não vão atrás para fazer esse pagamento até a exoneração.
entendeu? Você já pegou casos Sim, semelhantes já. que às vezes a pessoa teve a possibilidade de ir preso depois que o filho passou 18 anos? Sim, porque assim, às vezes, tem 18 anos, mas eu vou parar de pagar. Mas está estudando, você entendeu? Mas está fazendo outras coisas, está fazendo um curso profissionalizante, não pode executar. Entendi. Você entendeu? Pode executar. Exceto que faça um acordo, tem as exceções de acordo, né? Porque eu vejo que acordo é a melhor forma ainda Sim. na justiça, mas nem sempre isso acontece. Deixa eu mandar um abraço aí pro pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Um grande abraço aí a todos vocês. Continue aí seguindo a nossa página. Toma uma água aí, doutor. Tem Vamos tomar uma tem muita aguinha. coisa para você falar ainda, hein? O pessoal que está nos acompanhando aí nas redes sociais, né? Um grande abraço a todos vocês. Continue aí seguindo a página TV Oeste Tá On, no Instagram, no YouTube, também no Facebook. Um grande abraço aí a todos vocês. Um abraço também ao pessoal aí do Colégio Alfa, aqui da cidade de Rancharia, do Rancharia Clube, Sociedade Rancharia Clube. Um abraço a todos vocês. O pessoal também da Vox to You, lá de Presidente Prudente, da Império Presentes e Decorações, pessoal da Vox to You está nos acompanhando. Pessoal da Visótica, né, onde você é visto com bons olhos. Água e Gás Natal, e também o pessoal do Garota Bronze, né? Se você quiser aí participar do concurso, está fechado já as inscrições do Garota Bronze, ainda tem espaço lá, caso você ache que é bonitona, lindona, vai lá sua inscrição aí para participar do Garota Bronze. Já tomou aguinha, doutora? Já. Tá preparada? Vamos, continuamos. Bora? Vamos embora. Bora lá. Vamos lá levar informação, né, para nosso público, né, para as pessoas que seguem a nossa página. A esposa ou o esposo tem direito a alimentos em um divórcio? Depende, né? Vamos lá. É um assunto também polêmico. Porque até onde, né? Vamos colocar a esposa, né? Vamos pensar em esposa. Tá. Mas eu já tive caso onde a mulher pagou pensão para o homem. Tá? Não é mais anormal isso. A mulher também pode ser. Existe casos que tem que pagar pensão para o homem, tá? Então, o que acontece? A mulher, ela tem direito? Depende. Aquela senhora que sempre foi dona de casa, que sempre cuidou dos filhos, que sempre cuidou da casa. Aí ela já tem uma idade avançada, ela já está debilitada com a saúde, e o casal vai se divorciar. Ela tem direito à pensão? Sim, ela tem direito à pensão. Porque ela não tem mais condições de voltar ao mercado de trabalho, a idade dela já passou, né? E ela se dedicou à família, né? Então ela vai receber pensão, ela tem direito a receber pensão alimentícia até a morte. Por quê? Porque ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, né? A idade já passou, não estudou, se dedicou ao marido, à casa, ao filho. É um caso. A mulher tem 25 anos e também é dona de casa e se divorciam, né? Sim. Ela vai ter direito à pensão, de repente, por um período. Né? Por quê? Porque ela é uma moça nova, que ela pode estudar, que ela pode fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, ela pode voltar ao mercado de trabalho. Ela pode né, estar no mercado de trabalho. Por quê? Por conta da idade. Então, assim, pode até determinar os alimentos para essa esposa, né, ex-esposa, por um período. 1 ano aí, até ela conseguir voltar, conseguir se sustentar. Depois desse período acaba, até às vezes sai até com prazo determinado, por um período de 1 ano, sim, né? Mas aí tá bom, a mulher também trabalha, ela é independente financeira e quer pensão. Não tem direito, né? Não tem direito. Agora, eu, né, já vi um caso meu, né, um caso prático, onde a mulher que pagou alimentos para o ex-marido. Ela ganhava mais, ele falava que não conseguia se manter, e por um período, salvo engano, aí de 1 ano e meio, ela pagou
um determinado valor para ele, mensalmente. Então, assim, hoje já está tudo muito mudado, né? Hoje já está muito mudado isso. Antigamente, não, era o marido que pagava para a mulher, para os filhos. Não, hoje a mãe paga para os filhos, entendeu? Doutor, uma curiosidade. No primeiro caso da mulher, que ela casou, ficou de idade e tal. E se caso ela pagar o INSS ali separado, individual para ela? Porque ali, queira assim, queira não, parece que mostra que ela tem alguns ganhos, né? Porém, ela só paga para poder ter uma aposentadoria no futuro. Depois da separação, você quer dizer? Não, depois da separação, isso. Aí ela começa a pagar. Então, se ela já tem algum problema, aí vai entrar numa questão previdenciária. Tá. Mas assim, se ela já tem algum problema de saúde, né? A gente está falando daquela mulher, aquela senhora que já tem problemas de saúde, que já vem enfrenta dificuldade, ela vai enfrentar dificuldade para conseguir um benefício. Por quê? Porque ela já vai ter uma doença pré-existente, ela já vai, quer dizer, ela vai fazer aquilo para um benefício e pode ser, né, que ela não vá conseguir, né? Mas pode também, né, colocar isso num acordo ou informar isso para o juiz, assim, caso ela consiga um benefício, deixa de pagar. Mas essa questão, né, previdenciária, sim, vai ser uma coisa montada para um benefício. E se ela já tiver uma doença pré-existente, aí vai ficar a dificuldade para conseguir isso, vai ser bem maior. Então, assim, não vai contar muito com isso, vai contar com uma pensão mesmo. Tá. Doutora, o que é e como que funciona as visitas livres? Corre! Corre das visitas livres. Sério? Né, como profissional falando, eu vejo que não dá certo. Eu já também conheço casais que isso deu muito certo, que isso funcionou. Eu vejo que não funciona. Porque às vezes vai funcionar um dia, vai funcionar outro, daqui um mês, 2, vai estar todo mundo te procurando de novo. Então, regulamenta essa visita. É muito interessante regulamentar essa visita. Eu vou dar um exemplo. Você está lá se preparando para ir para o aniversário, as visitas ficaram livres. Sim. Você está lá se preparando com uma visita, quer dizer, se preparando com o seu filho para ir num casamento. Né? Vocês têm uma festa num sábado à tarde, um aniversário, qualquer coisa. Vocês estão lá se preparando, o pai bate na porta. Vim buscar meu filho. Mas nós vamos para o aniversário, porque a gente já está pronto. Olha aqui, comprei roupa, comprei presente, a criança quer ir. Não, é meu direito, eu tenho visita livre. O que vai acontecer? O casal vai acabar se desentendendo e vai acabar brigando. É o que eu tô falando. Tem casos que dá muito certo. Tem casos que o casal se comunica, os pais se comunicam, trocam WhatsApp. Já vejo isso muito acontecer, né? Só que a gente tem que trabalhar com o problema, né? Porque e se não der certo? Né? Se não der certo, então já está regulamentado. Se der certo, vocês podem discutir o que vocês quiserem, resolver da forma de vocês. Mas a partir do momento que tem no papel, evita problemas. Aí o pai chega, não, eu vou levar. Não, você não vai levar porque a gente tem um aniversário. Você não quer deixar eu ver meu filho. Aí onde as brigas começam. Não, você não quer deixar eu ver meu filho, eu vou falar pro juiz, porque é um tal de querer tudo ir pra justiça, assim. E tá. E aí, às vezes, o pai vai acabar levando, a criança não vai fazer o que combinou com a mãe. Então, assim, as visitas livres eu vejo que atrapalha o convívio entre o filho e o genitor e o filho e a genitora, né? O filho e a mãe, o filho e o pai. Aí vamos além, o pai pega essa criança, as visitas é livre, não tem dia de devolver, não tem hora. A mãe quer sair, é livre. Tá, a mãe sai de casa, vai para algum lugar, se divertir com uma amiga, uma festa, o pai chega na porta da casa com a criança. Mas é livre, eu posso devolver qualquer hora. Aí a mãe tem que voltar para trás para pegar a criança. Não é legal. Aí o pai resolve viajar com essa criança e não entrega no domingo, que geralmente é o dia de entrega. Não, mas nós viajamos, as visitas é livre, eu posso viajar com meu filho. Então, assim, eu vejo que as visitas para ser livres, o casal, né, o ex-casal, o pai e a mãe, eles têm que se entender muito bem e eles precisam ter um diálogo muito bom, né? Sim, eles precisam conversar entre eles. Para quê? Para não ter conflito.
porque senão vão para todos na justiça depois, né? Mas você não está deixando, não, mas você leva e não devolve, começa esses conflitos. Então, para ser livre, visita livre, o casal tem que ter muito diálogo. E geralmente acaba não tendo, né? Porque assim, a gente percebe assim, que quando é visitas livres, os pais só pensam neles, às vezes não pensam na criança, né? Exatamente. Qual que seria a melhor opção para as crianças? Regulamentar a visita. Regulamentar, sim. Regulamentar, porque vai acabar até para criança, porque às vezes a criança cria expectativa num passeio, numa programação, né, com uma das partes, aí a outra aparece porque a visita é livre, já gera conflito. Então, a melhor opção para a criança é regulamentar a visita, né, Entendi. dia e hora. Porém, mesmo regulamentado, o casal pode dialogar e mudar isso, né? Sim. Trocar, fazer trocas, não tem problema com o horário. Olha, o horário é às 8, mas hoje eu vou numa festa, eu vou entregar às 11, à meia-noite depois da festa. Não tem problema. Você entendeu? Mas Entendi. cumpriu o que foi determinado, né? Tipo, olha, a gente pode trocar o final de semana? Pode trocar. Só que se vier dar problema, ele tem o dia e hora. Né? Ele tem conta no calendário, o dia seu, pronto. As visitas livres é muito bom para quem tem um diálogo entre as partes, o casal, O ex-casal, o pai e a mãe mas a gente da sabe criança. que às vezes numa separação não é isso que acontece. A maioria das separações é tudo conflituosa, né? Sim, exatamente. A maioria das separações tem conflito. Quando não é numa coisa, é outra. Quando não é no patrimônio, é nos filhos. Quando não é nos filhos, é no dinheiro. E assim vai. Sempre tem. É raro os casos que fica tudo assim, tudo muito amigável, tudo muito bem, se entende com filhos, com alimento. Isso, assim, é bem raro. Acontece, já vi, mas... Eu queria que a senhora discorresse um pouquinho sobre a guarda da criança. A guarda. Então, vai entrar na mesma questão das visitas, né? Por quê? Se não tiver uma guarda determinada, se não determinar, você pode, assim, ter problemas também, entendeu? Daqui que a guarda é minha também, né? Hoje, a regra é a guarda compartilhada, tá? Mas isso é o que eu falei. Geralmente, muitas vezes, não acontece uma boa convivência entre o casal. E aí entra em conflito com a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada não é dividir a criança, vamos compartilhar metade, metade. Não é. A guarda compartilhada é para compartilhar decisões, né? É para compartilhar onde a criança, né, onde a criança vai estudar, religião que vai frequentar, é para compartilhar as decisões ali, o dia a dia da criança. Aí a mãe não pode ir na reunião da escola, o pai vai. E a exceção, quando o casal tem muito problema, a exceção é a guarda unilateral, né, ou do pai ou da mãe. Eu falo que para a guarda ser compartilhada, o casal também precisa dialogar muito e se entender. Porque qualquer coisa mas eu tenho a guarda. Mas a guarda é compartilhada. Mas eu também posso. Então, assim, para uma guarda compartilhada dar certo, precisa o casal dialogar e ter um bom relacionamento. Porque senão vai ter problemas com essa guarda compartilhada também. Também. É porque a gente está falando aqui das exceções, sim, né? Assim, eu quero dizer assim, quer dizer, as exceções, a regra, o mais comum é dar problema, o mais comum é ter a briga, porque se tiver tudo bem, ninguém chega no escritório de advocacia. O que acontece com a mãe, que não deixa o pai ver os filhos, ou o filho? Depende, vamos lá. Se já tiver uma visita determinada, se já tiver estabelecido isso para o juiz, tiver dia e hora certinho para esse pai ver o filho, a mãe não pode proibir. É a convivência do pai com os filhos. Eu vou proibir. Não, você não pode proibir. O juiz já determinou, já tem uma determinação, você tem dia, você tem hora, não, mas eu não vou deixar, não tem que não deixar. O pai tem direito à convivência com os filhos, ou vice-versa, né?
Se a guarda for do pai, a mãe tem direito a conviver com os filhos. Então, agora, se não tem nada determinado, corre a outra parte para regulamentar essas visitas, ter dia e hora para ver o filho, né? Então, é interessante que isso seja judicial, sendo que a mãe está proibindo. Se a mãe proíbe e não tem nada judicial, não tem muito o que fazer. Então, aí eu aconselho a procurar a justiça para regulamentar essas visitas, né? Daí vai ter dia e vai ter hora. Agora, se já está regulamentada, se tem dia, se tem hora, e mesmo assim a mãe não deixa, onde a gente vai entrar na alienação parental, né? Que é uma coisa que está bem, assim, em alta hoje. E proibir de ver filhos, falar mal de um dos genitores, né? Tudo isso a gente entra na alienação parental. Sim. Só voltando um pouquinho, a guarda compartilhada não exonera o pai de pagar pensão, tá? Aí ele não exonera. Não, ele precisa, é uma obrigação do pai pagar pensão. Muitos pais querem a guarda compartilhada para não pagar pensão. Ah, eu quero a guarda compartilhada para não pagar pensão. Não, não existe isso. Não. O filho tem direito à pensão alimentícia, os alimentos, mesmo dentro da guarda compartilhada. Então, quero dizer para você que está nos acompanhando aí, seja pelo Instagram, pelo Facebook, caso você viva, né, de repente você está vivenciando uma situação que nós estamos falando aqui, procure sempre um advogado, né, doutora? Procure sempre uma advogada. Se oriente. Não assine acordo sem a presença de um profissional da sua confiança, né? Uma profissional da sua confiança. Não assine acordo. Procure sempre um profissional para te orientar. Ah, é só uma dúvida. Gente, não é só uma dúvida, é a sua vida, é os seus direitos, é a vida do seu filho, né? Então, assim, procure ajuda. Sim. Porque às vezes uma das partes leva lá o acordo, ó, meu advogado fez acordo. Tem gente que assina e não lê. Valtinho, você acredita? Ah, mas você assinou aqui. Ah, mas eu tava com raiva, eu nem li. Não existe isso. Você precisa ler, procure, né, uma profissional para analisar aquele documento, para ver se aquele acordo tá, né, de acordo com o que você quer. Procure ajuda, porque assim, mas procurar uma advogada, procurar isso. Gente, é sua vida, é a vida dos seus filhos, para evitar até problema depois. Outra dica que é importante a gente falar, se caso a pessoa vive essa questão aí de guarda compartilhada e a pessoa não paga a pensão, de repente até entre eles, né? Sim. Entre o ex-casal ali, houve uma conversa e decidiram a guarda compartilhada, ele não paga a pensão ali. Porém, se um dia você brigar com a sua ex... Ele pode parar de pagar. Entendeu? E você pode ser preso, porque você não pagou a pensão, não é isso? Exatamente. Né? Os 3 últimos meses, mas não precisa esperar 3 meses para entrar na justiça, tá? A partir do 1º mês, você já pode procurar a justiça para cobrar esses alimentos atrasados. E aí, mas é no máximo 3. Se passar de 3, não dá prisão. Não dá prisão. Não dá prisão. E todas as que vão vencendo no curso do processo. O processo demorou 4, 5 meses. Então, eu entrei de 3 e o processo demorou mais uns 3 meses. Cobra tudo isso no final. No final, a pessoa tem que pagar, né? O devedor tem que pagar tudo isso. Mas, Valtinho, acontece também, né? O genitor, o pai, a mãe, né? Fazer um acordo verbal. Olha, eu não vou pagar pensão, mas eu vou pagar a escola, eu vou pagar o inglês, eu vou pagar o combustível, eu vou pagar o uniforme, eu vou pagar a cantina. Então, assim, às vezes é até mais viável, né, para a mãe aí que está criando filho, pegar um convênio médico, né, Sim. Coloca no papel, vê o que é Isso. mais vantajoso. Procure um profissional, o que é mais vantajoso. Porque, né, é vantajoso eu pegar lá os 30% que está no papel, né, ou eu aceitar que pague a escola. Eu tenho um caso, né, assim, uma amiga minha que ela ficava muito brava, porque o ex-marido não depositava a pensão do filho, né? E ela me ligava constante porque ele não está depositando. Aí eu falava, senta aqui. Toda vez que ela me ligava, eu falava, vamos conversar. Vamos colocar no papel. Ele pagava a escola, ele pagava
uniforme, ele pagava convênio médico, ele pagava material escolar, a mochila que o menino queria, ele pagava tudo. Eu falei, então soma. A hora que somava, dava 3 vezes a pensão. É certo? Não. Não é certo. Ela poderia executar? Ela podia cobrar essa pensão na justiça? Poderia. Não é certo. Só que se você for pensar, né? Como mãe, qual a maior vantagem está para o meu filho? Então, assim, a mãe, o pai também precisa ter um bom senso do que vai ser melhor para o filho. Né? Precisa ter um bom senso do que vai ser melhor para o filho, do que vai ser melhor para a filha. Tá, eu quero colocar na justiça, receber lá os 400, 500 reais, onde eu não vou poder pagar tudo isso? Ou eu vou aceitar tudo isso e deixar quieto? Bom, eu, mãe de duas, eu aceitaria, de repente eu aceitaria tudo isso, né? Por quê? Por bem-estar do filho. Com 500 reais eu vou conseguir pagar uma escola particular? Não, não vou. Com 500 reais eu vou conseguir manter a cantina, a van, o uniforme, o material? Não. Então, assim, a mãe também precisa de um bom senso, né? Do que é melhor para o filho. Vamos pensar na criança, né? Vamos pensar na criança. Mas isso nem sempre acontece. Tem gente, não, eu quero dinheiro na minha conta. Você tem o direito do dinheiro da sua conta. Ou tá pensando mais nela do que na criança ou nas crianças. Né? Ou tá pensando mais na briga. Entendi. Né? Ou tá pensando mais na briga, ou tá pensando mais no lado pessoal mesmo. Assim, mas ele tem que dar dinheiro. Tem. É o certo, mas existe o bem-estar do menor, né? Você tem que pensar, você tem que tentar, né, dar o melhor. Mas isso vai de cada mãe. De cada mãe. Né? E na lei tem que pagar a pensão. Sim. Doutora, na guarda compartilhada estabelece visitas? Sim, alimentos e visita. Porque, assim, às vezes, a guarda compartilhada, o pai ou a mãe vai ter direitos às visitas, né? A outra parte vai ter direito às visitas, tudo certinho. Como ali é compartilhada, se o casal se entende, pode ser uma visita até um pouco mais, mas determina as visitas e os alimentos. Entendi. Na questão de guarda e visitas, onde começa a alienação parental? Alienação parental, no caso de guarda e visita. Onde começa? Onde começa nesses conflitos dos pais. Eu falo que começa nesses conflitos. Onde o pai fala mal da mãe, onde a mãe fala mal do pai, onde um faz chantagem com a criança, por exemplo, se você for, a mãe vai ficar triste, se você for passar o final de semana com o pai, a mãe vai ficar sozinha, você vai abandonar a mãe. Tudo começa com o psicológico da criança. Né, do menor ou adolescente, você começa a mexer com esse psicológico da criança e do adolescente. Não deixar atender celular, não deixar atender ligações, esconder o celular do filho para não ter contato com o pai e a mãe, não deixar ir no dia das visitas. Tudo isso pode gerar alienação parental. Você tá vendo? Seu pai agora vai casar, não vai mais ligar para você. Então, são coisas que vai começar a mexer com o psicológico dessa criança ou adolescente. É complicado. Só que, assim, alienação parental, ela tem que ser provada, né? Como prova? Gerou alienação? Não gerou? Porque tem criança, Valtinho, que escuta isso daí e eu não tô nem aí, né? Eu não tô nem aí, tá tudo bem, às vezes nem entende, eu quero mais ficar com meu pai, ou eu quero mais ficar com a minha mãe. Então, assim, mas tem crianças que não, que isso vai trazer abalo no psicológico, vai afastar do pai, não vou deixar minha mãe sozinha, né? Então eu não vou nas visitas, a mãe esconde celular, a mãe não deixa a criança se comunicar com o pai, com a família. Então, tudo isso gera. Mas como se prova isso? Né? Porque existe uma prova. É fácil. Você está fazendo alienação. Você está fazendo isso. As consequências, no caso, seria a parte emocional. Não deixar a convivência é exatamente o emocional. Porque, assim, uma criança que não vai conviver com o pai, ela vai ter problemas, né? Ou conviver com a mãe, ela vai ter problemas. Essa semana passada eu estava na quermesse e tinha uma menininha com o pai, assim... Próxima, eu tava brincando com a minha filha e tava essa menininha com o pai ali próximo de nós. Aí chegou um cara
a criança estava com o pai. Aí eu percebi na conversa que era dia de visitas do pai. É engraçado que pai, dia de visita, fica meio perdido, né? Não sabe muito o que fazer com o filho. Não sabe, gente. Que bom que ele conhece. Que bom que teve conversa. Gente, eles não sabem muito o que fazer, né? Porque não convive. Às vezes é só aquele sábado, aquele domingo, aquele 15 dias. E aí chegou um amigo, eles conversando, e eu ali perto, brincando, e comecei a ouvir a conversa sem, né? Tá vendo? Mas a criança aqui no colo, né? Ali brincando também. Mas a criança estava junto, participando da conversa. Tá vendo? Onde a mãe deve estar hoje? Deixa comigo e sabe lá onde tá. E o amigo incentivando aquela conversa. Ah, perdeu. Sabe assim, falando ali para a criança mal da mãe, né? Eu percebi que a situação... Isso é alienação? Eu vejo que isso é alienação. O pai não tem que estar num passeio com o filho falando mal da mãe. Se preocupando onde que ela está, o que ela está fazendo. E falando para as outras pessoas. Para o amigo na frente da criança. A criança não tem que saber. A mãe já cuidou a semana inteira, né? Então, assim, ela também tem direito a sair, ela também tem direito a se divertir. Agora, errado estava o pai, ele falou assim muito mal, até os outros termos também. Sim. Com a criança ali, é dia dele, esquece a mãe e curte, né, aquele momento. Doutora, assim, e como que consegue se provar tudo isso, essa alienação parental? Como que faz prova para isso? Vamos supor, no caso ali, você percebeu que estava tendo uma alienação, né? Sim, o que ele falava da mãe era alienação, tá? Eu percebi que era, e o amigo incentivando, né? Mas como se prova? Primeira coisa, precisa provocar a justiça, né? Novamente, precisa ir para a justiça. Aí, uma das partes entra com uma ação de alienação parental, né? Entra com a ação de alienação parental, onde o juiz vai pedir, né, uma avaliação psicológica dessa criança, tá? Essa avaliação vai ser por profissionais da justiça, onde vai fazer essa alienação. E vai dar, e lógico, avaliação psicológica, provas, mensagens, ligações, né? Eu estou falando como que vai fazer a prova na criança. Mas a alienação em si, com mensagens, com ligações não atendidas, de repente vídeos que você foi lá na casa do seu filho e a mãe não deixou o filho sair, testemunhas, tudo isso prova. Uma alienação parental. Aí a criança realmente vai passar por uma avaliação psicológica, onde vai dar por um profissional da justiça, onde vai dar um laudo que realmente está acontecendo com essa criança. Mas a prova pode ser de diversas formas, entendeu? Hoje em dia, o celular, eu falo assim, que eu acho que 50% de todas as provas, ou mais. Tá dentro do... Tá tudo, porque ali você prova mensagem, ali você prova briga, ali você prova discussão, ali você filma, né? Eu cheguei aqui para fazer a visita, a mãe não tá deixando, eu pego o celular, eu já filmei, já tá ali. Já fez. Né? Então, assim, hoje o celular é uma ferramenta que facilitou muito, mas é muito perigosa também, né? Porque é prova para tudo. Vamos supor, aí a pessoa conseguiu provar toda essa situação. Aí quais são as penalidades? As penalidades, ela vai são várias, né? Isso, quem vai dar essa penalidade vai ter uma sentença judicial com essas penalidades, né? A juíza vai sentenciar. Mas pode ser apenas uma advertência, né? Pode começar com uma advertência, pode começar com advertência, pode ser multas, pode ser afastamento da criança, pode chegar assim até a perder a guarda do filho, pode diminuir o período de convivência, né? Então, essa penalidade vai ser arbitrada pelo juiz de acordo com o que aconteceu naquele processo. E existe muita chantagem da outra parte nessa situação? Bastante chantagem? Como que funciona? Existe. O que acontece? Às vezes, chantagem no sentido, se me colocar na justiça, eu tiro a guarda do filho. Entendi. Se você cobrar alimentos,
eu vou entrar na justiça contra você. Então, assim, às vezes a mãe ou o pai, eles vivem em cima de corda bamba, por isso que é interessante procurar uma profissional da confiança, porque, já atendi isso. Né? Me veio agora aqui vários casos na cabeça. Se você, vamos supor, se você largar de mim, eu vou tirar a guarda do seu filho, né? Eu vou tirar a guarda de você. Não existe isso. Os direitos do pai, o direito da mãe está ali, está na lei e é para ser cumprido, né? Então, assim, às vezes não quer uma separação, não quer um divórcio, não quer pagar alimentos e usa-se da chantagem, né? A outra parte acaba passando por essa situação e esses constrangimentos. E muitas mães têm medo, né? Eu tenho medo de perder a guarda do meu filho, eu tenho medo de conviver menos com ele, eu tenho medo de não poder estar com ele, né, durante a semana, e acaba aceitando certas situações, né? Mas se procurar um profissional, vai ver que não é assim que funciona a prática, né? Os direitos. Sim. Gente, para você que está nos acompanhando aí, tanto pelo Facebook, também pelo YouTube, eu tenho certeza que foram até agora muitas informações. Eu tenho certeza que tirando muitas dúvidas de muita gente, eu sempre digo assim para você: se você vive esse tipo de situação, procure sempre uma advogada, um advogado, para que realmente você possa ter as orientações. Como a gente diz aqui, precisas e verdadeiras para você poder tomar uma atitude que com precisa ter. segurança, sabendo o que está fazendo, né? Sim. Sendo bem amparado, sendo bem acompanhado, porque não adianta você fazer de qualquer jeito, você vai ter consequências depois. Então, é necessário. Sim. Doutora, eu gostaria que você fizesse, que a senhora fizesse essa analogia de 20 anos, né? De quando começou para o período de hoje. Acho que nós tínhamos falado isso, mas vamos falar de novo. Gostaria que você falasse para a gente ter realmente essa convicção de como que era e de como que é hoje. Eu acho que é bem interessante, principalmente depois da pandemia. Exatamente. Olha, antigamente, para você fazer uma audiência em uma outra cidade, gente, você tinha que viajar, pegar um processo fora era muito até oneroso até para parte, porque você tinha que viajar, um processo lá em São Paulo você tinha que ir lá, ou arrumar um profissional, né, contratar um profissional para fazer uma correspondência, um protocolo, tudo era físico. Né? Então, assim, para eu fazer um protocolo na cidade de São Paulo, ou eu ia até São Paulo, ou eu contratava um correspondente para fazer esse serviço para mim. Uma audiência você tinha que viajar, né? Porque correspondente para fazer audiência já era mais complicado. E hoje, aí depois os processos foram para o físico. Tudo já melhorou, né? Quer dizer, o processo foi para o digital, desculpa. Os processos eram físicos, aqueles processos desse tamanho que você às vezes ficava lá, né? E aí os processos já foram para o digital. Mas mesmo os processos digitais, as audiências eram presenciais, né? Você tinha que ir para as audiências, uma audiência criminal. Às vezes, o que você via na estrada, na rodovia, hoje você não vê mais. Não sei se vocês lembram aqueles comboios com aqueles carros dos presídios. Sim. Com 3, 4, indo para as audiências, aí chegava, né, aqueles carros, já deixava fora de Rancharia, fora de Martinópolis, fora de Tupã, iam distribuindo. Hoje, né, principalmente depois da pandemia, é tudo online. Eu falo que hoje eu atendo o Brasil todo online sem sair do meu escritório. E às vezes, fantástico, e às vezes sem sair da minha casa. Quando, né? Porque eu também, às vezes, atendo de lá. Mas eu falo assim, quando que há 5 anos atrás você pensaria que você estaria fazendo tudo isso, que ia se expandir tanto dessa forma, né? Há quem como eu posso dizer, quem defende as audiências presenciais, né? Que eu acho que tem as suas vantagens, não vou falar que eu não acho que tem suas vantagens, mas se eu precisar de uma online, eu consigo também, né? Tem as suas vantagens ao online, tem as vantagens às presenciais, mas eu acho que quer dizer,
voltar o que era antes, não vai voltar. Hoje você tem a opção de fazer a audiência presencial ou online, né? Lógico que em muitos casos você quer estar ali, você quer fazer presencial, você quer. Em muitos casos, não, essa eu consigo fazer online. Então, assim, modernizou muito, facilitou muito, né? Igual para mim, como profissional. Hoje eu atendo muito mais pessoas do que eu atendia antigamente. Por quê? Porque isso se expandiu. Se expandiu. Imagina que antigamente você fazer uma consulta online não era, eu acho que era quase surreal. Apesar que as pessoas mais idosas ainda é daquela de Eles presencial, preferem o. de documentinho na mão, pastinha, né? Não me entende, não, nem às vezes você fala assim, não, a gente pode fazer fazer online, nem sabe o que é isso, né? Mas a maioria já está se adaptando, né? Assim, e os profissionais também se evoluíram com isso. E eu falo que foi um salto muito rápido, porque assim, estava no digital, processo digital, só que você ali. E de repente, do dia para a noite, tudo mudou. Ou você aprendia a fazer, ou você se modernizava, ou você ia ficar para trás, ou você levava seu conteúdo para as redes sociais, ou você, né? Então, assim, foi uma coisa rápida. Por mais que a gente via que isso seria para o futuro. E de repente mudou tudo. Mas assim, facilitou. O futuro é hoje. O futuro é hoje, o futuro é hoje. Mas assim, você teve que dar um salto do dia para a noite. Ou aprendi a fazer, ou eu me modernizava, ou eu não trabalhava. Né? Então vamos se modernizar e trabalhar. E é muito interessante, porque você abrange, né? Igual hoje eu abranjo um número de clientes muito maior do que antes. Por quê? Porque é tudo, né? Você consegue resolver tudo online, tudo pela internet. Doutora, onde que o escritório da senhora está localizado hoje? Já aproveita e já deixa telefone, deixa as redes sociais, fique à vontade. Tá. O meu escritório hoje é localizado na rua Felipe Camarão, número 1089. Tá? O meu telefone é 18 9 91 18 8228. E o meu Instagram é Carmen Lisboa, né? Então, vocês me seguem lá, porque tem dicas diariamente sobre o direito de famílias. Eu levo bastante conteúdo para as minhas redes sociais, ele está sempre atualizado, né? Então, me segue lá que vai ter informação. Like, dá um like que vai ter tem muita informação lá. Que legal. Eu gostaria de agradecer. Mas antes, eu gostaria que você passasse os microfones da TV Oeste para você, para que você possa ficar à vontade, fazer essas considerações finais. Porque acho que já estamos com 1h e pouquinho já, não estamos? 1h20, eu acho. 1h20. Eu que agradeço, eu agradeço estar aqui com vocês por essa oportunidade. Gostei muito de estar aqui. Juro que eu fiquei meio apreensiva como que vai ser, mas assim, foi muito legal, foi muito gostoso esse bate-papo e eu que agradeço o convite de estar aqui. Doutora Carmen Lisboa. Carmen Lisboa. Nós que agradecemos a sua presença, o seu sim. Nos orgulha muito a TV Oeste Taon da sua presença aqui conosco. A gente indica, doutora Carmen, a todos vocês que estão nos acompanhando, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, né? Como ela mesma disse, acompanha lá as redes sociais, dá um like lá, pega as informações, mas sempre procure um advogado, uma advogada, para que realmente você possa tomar o rumo certo, é isso? Exatamente, né? Eu falo que se a advocacia fosse preventiva, se as pessoas usassem a advocacia como preventiva, evitaria muitos problemas no pós, né? Mas hoje isso, né, é raro, então a gente está aqui para socorrer o depois. Exatamente. Estou pronta para esse socorro. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, gente, ó. Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus, ó. Yes! Valeu, gente! Pessoal do Instagram, um grande abraço. Tchau, boa noite. Tchau.